pessoal, para quem não me conhece, eu sou René Longo, professor e mestre de Direito Tributário e vim aqui hoje apresentar para vocês uma aula de marcação de código. Essa aula que vem a ser toda já atualizada pelo novo Código de Processo Civil, bem como todo o regulamento previsto no edital do exame de ordem. Então você que vai fazer a prova em Direito Tributário segunda fase, então se ligue, justamente porque aqui eu vou colocar para vocês uma aula bem objetiva dessa disciplina, que é uma das mais fáceis de se passar na segunda fase. Até porque, vejo, nós temos apenas para identificar 6 peças iniciais, um incidente que corresponde à exceção de pré-executividade e os recursos, que são os mesmos utilizados no Código de Processo Civil. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma marcação de uma forma que dá para entender, dá para compreender e, melhor, não se perca na hora da prova. Primeira coisa, eu sempre sou da opinião de que o menos é mais. De tal forma que, quanto menos eu marcar, para mim é melhor. Agora, eu tenho que fazer uma marcação que eu consiga me dar uma ideia de que eu estou fazendo para me dar uma segurança jurídica e não me perder. Então, primeira coisa, para que nós possamos fazer a nossa marcação de código, nós precisamos, primeiro, o código, obviamente, que eu gosto sempre de utilizar esse aqui da Saraiva, esse 3 em 1. Então é um código de fácil manuseio, tem tudo que você precisa para a sua segunda fase. Levando em consideração que eu vou ter aqui o Código Tributário Nacional, já está atualizado essa versão com o novo CPC, também tem lá aqui atrás, no finalzinho, o antigo, caso haja necessidade de algum artigo para você fazer alguma comparação, e bem como as leis extravagantes. Então aqui eu vou encontrar todas as leis pelas quais eu preciso, como Lei Complementar 87 de 96, 116 de 2003, que é do ICMS, do ISS e por aí vai. Bem, então eu vou precisar desse código, eu vou utilizar como referência. Claro, você pode utilizar outros códigos, mas eu vou utilizar como base esse aqui. Quem é meu aluno sabe que eu gosto sempre de utilizar esse, até pela distribuição, que é muito mais fácil de você manusear. Outra coisa que eu vou precisar de post-it. Então eu vou precisar de post-it colorido, vou precisar de uma caneta, basicamente eu vou usar uma azul e uma vermelha, e clipe. Então, gente, veja o seguinte, olha aí o material que eu vou precisar só disso, e também caneta colorida. Então eu tenho esse post-it que eu estou indicando aqui, bem simples, com 5 cores, da mesma forma eu tenho aqui canetas coloridas, marca-texto, melhor dizendo, coloridos, com 6 cores, uma caneta e clips. Basicamente, só vou precisar disso aqui. Então, o que eu vou fazer? Como eu disse para vocês, pessoal, o que eu tenho? 6 peças iniciais, um incidente e os recursos que são utilizados no âmbito do Código de Processo Civil. Dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ação por ação, vou identificar aqui tudo de acordo com o que está no edital do exame de ordem. Então eu vou fazer que as ações, as iniciais, eu vou marcar aqui no âmbito horizontal, melhor dizendo, no âmbito aqui vertical. Então aqui eu tenho algumas cores, que se vocês possam visualizar, eu tenho aqui algumas cores pelas quais eu vou utilizar para identificar as ações e apenas 2 clipes aqui no plano horizontal, que é para identificar com relação à figura dos recursos. Então, primeira coisa, vamos fazer aqui uma pequena legenda de acordo com as cores, bem como com relação também às ações. Então veja, nesse caso, o que eu tenho aqui? Legenda para marcar o código. Aí eu utilizei, porque nós vamos precisar de identificar só isso aqui: embargos de execução, exceção de pré-executividade, ação anulatória de débito fiscal, ação declaratória, mandado de segurança, ação de consignação em pagamento, ação de repetição de indébito e recursos. Então veja, quando eu coloquei aqui embargos de execução e exceção de pré-executividade, você pode perceber, poxa, mas são cores idênticas, como é que eu vou identificar? É muito simples, por quê? Gente, nesse caso eu coloquei as 2 ações que são meios de defesa da ação de execução fiscal e tem total aqui
é uma similitude com relação ao objetivo. Até porque, exceção de pré-executividade, você só vai precisar de um dispositivo que, na verdade, é uma súmula para poder marcar. O resto corresponde ao desembargo de execução. Então, como eles estão no mesmo, como eu disse assim, no mesmo conjunto, dali em termos de meios de defesa, vem a ser da mesma cor. Assim também, como nós colocamos da mesma cor, ação anulatória de débito fiscal, bem como ação declaratória. Porque as duas estão intimamente ligadas à própria estrutura do lançamento, se já foi realizado ou não o lançamento. Daí, nós temos mandado de segurança, amarelinho, ação de consignação em pagamento, um verde claro, ação de repetição de débito, o azul, e os recursos que eu vou marcar com clipe. Então é algo bem simples, bem fácil de você memorizar. Porque, gente, eu vejo muitas marcações de código, coloco aqui, são 20 cores, 30 cores, aí você marca, na hora que você está marcando, você está feliz da vida. No dia da prova, você abre e diz o seguinte: cara, eu não sei nem por que eu marquei isso aqui. Então você fica completamente perdido. Então por isso que eu digo, gente, vamos utilizar o mínimo de cores possível para tentar associar ao máximo uma ação com a outra. Então vamos começar? Beleza. Olha só. Então a primeira coisa que nós vamos analisar aqui compreende melhor dizendo, os embargos à execução. Quando eu falo de embargos à execução, então na tua prova, você leu o enunciado, vem lá no enunciado dizendo: foi proposta ação de execução fiscal. E a pessoa tem que se defender, primeira coisa que você se lembra, embargos à execução. Que ele aparece, os embargos, lá no artigo 16 da Lei 6.830. Quando eu vou lá na Lei 6.830, no artigo 16, ele fala claramente que é aqui onde eu marquei com relação aos embargos, dessa cor rosinha aqui. Então aqui eu tenho com relação à figura dos embargos, artigo 16. Se você pegar aí o artigo 16, ele fala, o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias. Então, você já se ligou ali com relação aos embargos, então o que você faz? Ora, já sabe que pode cair o embargo. Chegou aqui no teu código, você abre nesse rosinha, já sabe que os rosas são os meios de defesa inerentes a uma ação de execução fiscal. Então, eu vou lá no artigo 16 e marco. E vejo como é que eu faço essa marcação. Para você conseguir perceber, vejo. Aqui eu tenho aqui, o executado oferecerá. Aí você coloca ali, embargos. Já sabe que ali corresponde aos embargos, na hora que você abrir, vai chamar a sua atenção. E o ponto importantíssimo, parágrafo 1º, onde ele fala: não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. De tal modo que, gente, então na tua prova, isso aqui é um requisito indispensável para o oferecimento dos embargos. De tal modo que só posso oferecer embargos após garantida a execução. Então na tua prova vai ter que dizer, olha, foi garantido, por exemplo, por meio de uma penhora e ainda está dentro do prazo de 30 dias. São os elementos importantes pelos quais você consegue entender e visualizar o cabimento dos embargos. Sendo que os embargos correspondem a uma ação cognitiva autônoma, de tal modo que você vai redigir como se fosse uma inicial, sendo que ponto específico inerente aos embargos é o que está previsto no artigo 17 da Lei 6.830, pelo qual recomendo que você marque aí o artigo 17 da Lei 6.830, onde ele fala, recebidos os embargos, o juiz intimará a Fazenda. Porque muitas vezes você acha que, por ser uma inicial, deverá mandar citar. O teu pensamento não está errado, mas a Lei 6.830 ela fala em intimar. E na prova do exame de ordem é uma prova extremamente legalista. De tal modo, então, que eu recomendo que você utilize sempre o que está previsto em lei. Então não entre na discussão, que existe realmente discussão doutrinária, falando que deve ser citado. Na verdade, eu utilizo o que está na lei, ou então em decisões do STF e do STJ, porque essa é a forma que a gente vai se preparar e se priorizar para o exame de ordem. Então, primeiro, eu já sei que os embargos aparecem na Lei 6.830, no artigo 16, o artigo 17 é importantíssimo, mas eu tenho um outro rosinha aqui que aparece mais à frente. Que vem a ser? É quando eu abro aqui, aí o que eu faço? Verifiquei
que eu tenho aqui um rosa, e aí eu procuro dentro da página onde é que está marcado. Porque aqui eu vejo, ó, marquei e aí eu procuro. Dentro daqui da página, ele vai trazer para mim a questão dos efeitos que os embargos serão recebidos. Via de regra, os embargos não são recebidos nos efeitos suspensivos. Porém, você deve requerer os efeitos suspensivos. De tal modo que o fundamento de você requerer já vai estar lá no CPC, quando você vai no artigo 919, parágrafo 1º. Então, nesse caso, é extremamente importante que você coloque aqui, vejam, artigo 919, parágrafo 1º, quando ele fala, ó, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para concessão de tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. De tal modo que, então, nesse momento, quando ele está aqui falando com relação à figura dos embargos, ele está trazendo para a gente os efeitos pelos quais poderão ser atribuídos aos embargos. Então isso aqui é o mínimo necessário que você tem que saber no momento pelo qual você vai redigir ali os seus embargos. Que, como eu já disse, os embargos correspondem ao principal meio de defesa de uma ação de execução fiscal e serão distribuídos por dependência. Então vejam, vimos aqui então com relação à figura dos embargo e execução, mas eu também vou encontrar um outro meio de defesa inerente à ação de execução fiscal, o qual nós podemos encontrar com relação à figura da exceção de pré-executividade. Que, gente, quando eu menciono com relação à figura da exceção de pré-executividade, ora, estou aqui, no meu código já está marcado, obviamente você vai marcar igualzinho como esse. O que eu faço? O rosa, meio de defesa. Vou procurar aqui, onde que eu tenho o rosa? Mas aqui no final. Cheguei aqui, abri no final, vai aparecer bem aqui, ó. Se você observar, está marcado aqui, depois vou mostrar para vocês de uma forma melhor. E aqui onde está marcado, o que vem aparecer? A figura da exceção de pré-executividade. Então chegue aqui, onde está a exceção de pré-executividade e marque exatamente na súmula 393, onde ele fala, ó, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demande dilação probatória. Então você chega aqui, marca com relação à figura da exceção de pré-executividade e você vai conseguir, obviamente, identificar o fundamento desse incidente que corresponde à exceção de pré-executividade. E detalhe, gente, se vocês observarem, exceção de pré-executividade, aqui também os embargos, tudo que não for considerado recurso, eu estou marcando na cor, obviamente, mas dentro, se você observar, eu estou circulando. Quando eu estou circulando, por exemplo, aqui na exceção de pré-executividade, circulei com uma caneta azul. Então esse aqui é um código pelo qual eu utilizo para mim. Tudo que não for recurso é com caneta azul. Tudo que for recurso, eu vou marcar com caneta vermelha. Então nós vimos aqui, nesse primeiro momento, a figura da exceção de, como eu falei para vocês, de pré-executividade. Mas nós temos também outras ações, e agora são ações de iniciativa do contribuinte. A outra que eu quero comentar com vocês corresponde aqui à figura do mandado de segurança. Quando eu falo no mandado de segurança, eu vou encontrar esse aqui, já o amarelinho, o mais tradicional, esse amarelinho, que eu vou encontrar. Primeira coisa, mandado de segurança. Então ele aqui está marcado, onde é que eu vou achar? Primeiro amarelinho, daqui ele vai me jogar para o dispositivo da Constituição Federal. Quando eu chego aqui na Constituição, aí eu abro, vou encontrar aqui marcado em amarelo,
e também em azul, justamente porque não é um recurso. Então eu marquei aqui mandado de segurança, que eu vou encontrar onde? No artigo 5º de lá da Constituição, inciso 69 e 70. E como é que eu marquei? Dessa forma pelo qual você está conseguindo visualizar. Tirei uma foto do meu código, exatamente isso que você está vendo é o meu código, é uma foto que eu estou projetando aí na tela, onde ele fala, ó, considere-se-á mandado de segurança. Opa, você já se liga. E no inciso 70 é quando ele fala no mandado de segurança coletivo. Dessa forma você já encontra aqui na Constituição o fundamento para o mandado de segurança. Só que se você observar, eu não tenho apenas um amarelinho, eu tenho outro. Aí eu venho aqui em cima, ó, tenho mais um outro amarelinho, e aqui quando eu abro, eu vou cair onde? Na lei do mandado de segurança, que corresponde à lei 12.016/2009. Quando eu abro aqui com relação à lei inerente ao mandado de segurança, vejo, aí o que eu marquei aqui? Artigo 7º da lei 12.016, porque no artigo 7º ele fala, ó, ao despachar a inicial, o juiz ordenará. E aqui ele já vai me dizer o que vai constar na minha inicial. Porque ele fala, olha que eu marquei, se notifique o ato coator do conteúdo da petição inicial. 2. Que dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Então aqui eu já coloquei para vocês o que deve constar no meu pedido do meu mandado de segurança. É indispensável estar no pedido do mandado de segurança. Sendo que, além disso, até para título de me lembrar, se você chegar aqui, por exemplo, chegou aqui, virou a página, porque você está olhando aqui amarelo, mas aí virou a página, você vai encontrar outras coisas em amarelo, que também faz parte da sua inicial. De tal modo que, então, quando você chega aqui, por exemplo, no artigo 12, olha o que ele fala. O juiz ouvirá o representante do Ministério Público e opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. O que isso quer dizer? Que no mandado de segurança é a ação que obrigatoriamente tem que constar participação do Ministério Público. Então, no teu pedido, você não pode esquecer de pedir que o juiz encaminhe o processo ao membro do Ministério Público para que possa opinar como fiscal da lei. Além disso aqui, eu tenho no meu código, mais aqui em cima, do outro lado, uma outra marcação em amarelo. Essa outra marcação é quando ele fala exatamente com relação a que não cabe no processo do mandado de segurança condenação e o pagamento de custas, pagamento de honorários advocatícios. Então, no artigo 25, vocês marquem aí que o artigo 25 ele falou, não cabe. E aí eu coloquei aqui, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Então, essa aqui corresponde à estrutura da minha inicial inerente ao mandado de segurança. Só que não parou por aqui. O mandado de segurança, como eu coloquei, vem a ser esse amarelinho. Mas eu também tenho a ação anulatória e ação declaratória, que é o laranjinha. Então, quando eu vou, por exemplo, com relação a esse laranjinha, eu vou então abrir, onde é que eu tenho aqui? Laranjinha tem dois só, apenas dois. Então, nesse aqui, onde eu vou, inclusive, quando eu abro, vou cair exatamente na Lei 6.830, que vai cair na figura da ação anulatória. Gente, quando eu chego aqui na ação anulatória, o que eu vou encontrar? O artigo 38 da Lei 6.830, que é o artigo que vai fundamentar a estrutura da ação anulatória. Porque lá ele vai dizer, olha, ação anulatória, ainda inclusive marquei ali, circulei para não perder ali o foco e não esquecer. Então, na tua inicial, fundamento da ação anulatória corresponde o artigo 38 da Lei 6.830. Parou por aqui? Não, porque além desse laranjinha eu vou encontrar um outro, mais aqui ao início, que na verdade eu vou cair lá no CPC, que corresponde à ação declaratória. Na ação declaratória, pessoal,
nós vamos encontrar aqui o artigo 19 do CPC, que no artigo 19 ele fala, ó, o interesse do autor pode limitar-se à declaração. Aí ele fala da existência, da inexistência ou do motivo que se der à relação jurídica, De tal modo que, então, aqui vejo, olha como eu marquei, artigo 19, o interesse do autor pode limitar-se à declaração. Olha o que ele colocou, então quer dizer, se eu circulei declaração, ação obviamente declaratória, da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Então com isso, nós já matamos aqui ação anulatória e declaratória, a fundamentação. Disso, o que está faltando? Ação, como inicial, ação de repetição de débito e ação consignatória. Então, nesse caso, nós vamos agora começar a falar sobre a ação de consignação em pagamento que corresponde ao verdinho. Então, se eu vou aqui na ação de consignação, onde é que eu vou encontrar? Primeira coisa, eu tenho aqui, geralmente eu sigo a ordem. Então, onde aparece primeiro verdinho, eu abro aqui. Quando eu abro aqui, vou cair no Código Tributário Nacional. Primeiro, post-it, que aparece aqui do verdinho. Então, eu tenho que quando eu chego aqui, o que vai aparecer para mim? Na ação de consignação em pagamento. Vai aparecer o artigo 156, inciso 8, porque ele vai dizer para mim, olha, ação de consignação em pagamento corresponde uma das hipóteses de extinção do crédito tributário. E aí eu marquei exatamente como está aqui, que eu tirei foto do meu código e estou jogando aqui na tela para vocês visualizarem de uma forma mais confortável. Então ele falou, ação de consignação em pagamento nos termos do disposto do parágrafo 2º do artigo 164. E aí qual é a consequência? Você vai então no próprio artigo 164, porque voltando, se já está marcado aqui no meu código, tanto o artigo 156 quanto aqui o artigo 164 do Código Tributário Nacional. Então, quando eu vou no artigo 164, vejo, ali ele diz, a importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente. Olha o fundamento da ação de consignação em pagamento. E aí eu marquei os 3 incisos, que é quando ele fala recusa de recebimento, subordinação do recebimento e de exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público do tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Então tem aqui os motivos pelos quais possibilitam uma pessoa a oferecer a ação de consignação. E todos esses artigos têm que estar na tua inicial como fundamentação. Sendo que a ação de consignação em pagamento corresponde a uma ação de rito especial. Sendo de rito especial, eu vou encontrar lá no CPC. E aqui eu não preciso nem se preocupar se é no CPC, se já está marcado. O que eu disse? Verdinho, ação de consignação, achei a primeira. Tem mais uma aqui, um outro verdinho, que fala sobre ação de consignação. Vou abrir para ver o que é. Opa, cheguei aqui, ação de consignação em pagamento. Tanto é prova que onde é que eu vou abrir? Exatamente no título, onde ele fala dos procedimentos especiais inerentes à ação de consignação e pagamento. Na medida que essa ação de consignação, ela começa no artigo 539 e vai até o artigo 549 do CPC. Isso, obviamente, falando do novo CPC, que foi publicado e começou em 2015 e começou a produzir efeitos em 2016. Bem, então aqui, o que tem para eu marcar para fundamentar a minha inicial? Pois bem, o que eu vou fazer? Vou lá agora no artigo, dentro do capítulo dos títulos especiais, vou lá no artigo 542. Quando eu vou no artigo 542, lá ele diz o seguinte, veja, na petição inicial, o autor requererá. Então, quer dizer, eu vou requerer na minha petição, então tem que estar obrigatoriamente na minha petição inicial, e aqui ele fala, o depósito, então vou requerer o depósito da quantia e a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer resposta. Então, se você observar, eu tenho aqui que tem que constar obrigatoriamente no meu pedido da minha inicial de uma ação de consignação em pagamento. Mas se você observar, eu tenho aqui
já que está marcado, vai aparecer aqui embaixo o artigo 547, pelo qual também vai estar marcado. No artigo 547, e se você perceber, além de estar marcado, tem aqui uma remissão, que é quando ele fala o seguinte, ó, se houver dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o direito, combinado com artigo 64, inciso 3 do Código Tributário Nacional. O que vinha a ser isso aqui? Gente, na verdade, o inciso 3 do artigo 64 é o que fala sobre a figura da bitributação. Então, quando há uma dificuldade em saber quem é o credor, o verdadeiro credor daquele crédito tributário. Como eu não sei para quem eu vou pagar, então nesse caso eu tenho que fazer uma adaptação no meu pedido. Porque quando eu volto para o artigo 542, que eu mencionei para vocês, eu vou lá e digo que o autor irá requerer a realização do depósito. Ponto. Só que eu não posso pedir que ele seja citado o réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Por quê? Eu tenho mais de um réu. Então eu não posso pedir para ele levantar o depósito. Eu vou pedir para que sejam citados os réus e lá eles vão alegar quem é o titular para levantar o depósito. Mas eles que vão discutir. Não sou eu que vou pedir para o réu levantar o depósito. Por esse motivo que nesse caso, em vez de eu colocar no inciso 2 do artigo 542, quando eu tenho a figura da bitributação, eu vou lá no meu pedido e entrar com o que está previsto no artigo 547, que é o que ele fala, ó, se ocorrer dúvida de quem deva legitimamente receber o pagamento, que é o caso que está tratando aqui matéria tributária da bitributação, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o direito. Então essa aqui corresponde à fundamentação inerente à ação de consignação em pagamento. E como nossa última inicial, o que está faltando? Ação de repetição de indébito. Nossa legenda, ação de repetição de indébito, vai estar onde? Vai estar exatamente na cor azul. Então eu chego aqui, procuro a cor azul, se você observar, eu só tenho uma única aqui. Aí eu cheguei aqui, cor azul, eu abro, vou cair exatamente no meu código onde ele fala no artigo 165. E aí é onde nós vamos analisar a figura da ação de repetição do indébito. No artigo 65, olha o que ele fala, que eu só circulei e pintei na cor exatamente que é do post-it de azul, quando ele fala a restituição total ou parcial do tributo. Ora, se eu estou falando em restituição total ou parcial do tributo, é porque eu estou mencionando sobre ação de repetição de indébito, que é justamente, se você observar, dentro da seção onde ele fala do pagamento indevido. Então, a partir desse momento, marquei aqui que é a fundamentação da ação de repetição de indébito compreende o pagamento indevido e o outro dispositivo que quando eu abro o meu código, visualizo também que está marcado de azul o artigo 168. Quando eu vou lá no artigo 68, lá do Código Tributário Nacional, olha o que ele fala. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos contados. E aí coloca aí no inciso 1 aqui, que é nas hipóteses do inciso 1 e 2 do artigo 65 da data da extinção do crédito tributário. E aí eu ainda marquei ali, vide artigo 3º da Lei Complementar 118 de 2005. Tudo isso é para marcar porque, obviamente, se eu estou mencionando uma ação de repetição do indébito, tem que constar na sua inicial. Primeiro, que ocorreu o pagamento indevido. Segundo, o prazo de prescrição. Que para promover uma ação de repetição de indébito, eu vou ter um prazo de 5 anos. E se for um tributo lançado por homologação, de acordo com o artigo 3º da Lei Complementar 118 de 2005, será a partir do pagamento indevido. Então, a partir do pagamento indevido é o momento onde eu vou visualizar ali a questão relacionada ao prazo prescricional para se promover a ação de repetição do indébito. Então, gente, isso aqui foi só a marcação das nossas iniciais. Agora vamos passar para a análise das marcações dos recursos, que ainda é mais simples ainda, porque qual é a vantagem? Os recursos estão todos concentrados lá no CPC. Então o que eu vou fazer? Ora,
que eu disse para vocês? Gente, tem aqui em caráter horizontal, pelo qual eu marquei com clipe. Eu acabei utilizando um clipe vermelho, então eu já sei que se tiver com clipe recurso. Aí eu marquei com clipe vermelho e depois sublinhei tudo que é pertinente, o que interessa para a gente em termos de recurso, também em vermelho. Então aqui, marquei, abri, caí no capítulo quando ele fala dos recursos. Então quando eu chego aqui, quando ele menciona com relação à figura dos recursos, vocês podem observar, vejam, aqui no canto esquerdo da sua tela, lá embaixo ele fala, quando ele está comentando o título 2 dos recursos. E a primeira coisa, artigo 994, ele traz para a gente a relação de todos os recursos inerentes ao Código de Processo Civil, que são os que nós vamos utilizar. Bem, antes mesmo de entrar com recurso em espécie, a importância da gente analisar dois requisitos importantíssimos inerentes à admissibilidade dos recursos. É saber com relação ao seu prazo e o seu preparo. O prazo geral, quando se menciona com relação aos recursos, corresponde a um prazo de 15 dias. E aí eu marquei aqui no código, tanto vejam, voltando aqui, olhe, parágrafo 5º do artigo 1003 do Código de Processo Civil, que ele fala, ó, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos para responder-lhe é de 15 dias. Então, quer dizer, todos os recursos regulados pelo CPC, eu vou ter o prazo de 15 dias, menos embargos de declaração. E aí, eu até coloquei, se você observar, combinado com o artigo 1023 do NCPC. O que você faz? Vai lá no artigo 1023 do NCPC, que aí, do novo código, que quando você chegar no artigo 1023, olha o que ele fala, artigo 1023, os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz. Então, qual é a diferença? Os embargos de declaração correspondem ao prazo de 5 dias, ao passo que os demais tributos, 15 dias. Então, informação importantíssima para você marcar aqui no seu código. Outra informação importante é com relação ao que está previsto no artigo 1007 daqui do Código de Processo Civil, porque é quando ele fala sobre o preparo. Da mesma forma, vejam, marquei aqui artigo 1007, é quando ele fala, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. E aí o que eu fiz? Combinei com o artigo 1023 também do novo Código de Processo Civil. Por quê? Quando você vai lá num dispositivo inerente aos embargos de declaração, ele fala, olha, dá o prazo, que é de 5 dias, e depois ele fala, em petição dirigida ao juiz, com indicação de erro, obscuridade, contradição, omissão, e não ser sujeito ao preparo. Então, embargos de declaração não ser sujeita ao preparo. É a única hipótese. Qualquer outro tributo, obrigatoriamente, tem que constar os demais tributos. Viajei. Ou seja, com relação aos demais recursos, tem que constar o preparo, obrigatoriamente, menos com relação aos embargos de declaração. Bem, e aí nós temos agora a análise dos recursos em espécie. E aqui fica muito mais simples, porque basta você marcar o cabimento e alguns detalhes específicos. Porque, por exemplo, apelação. Então você chegou aqui, só seguir, está tudo concentrado. Gente, está tudo aqui concentrado, um atrás do outro, então não tem como fugir. É só você marcar. O próprio código, ele traz capítulo referente ao agravo de instrumento, agravo interno, apelação e por aí vai. Então, o primeiro que eu vou analisar, seguindo a ordem do Código de Processo Civil, corresponde à apelação, que é muito simples. Haja visto aqui, no artigo 1009, ele fala, ó, da sentença, marquei sentença, vermelhinho, porque eu falei, para mim, recursos, marquei todo em vermelho, cabe apelação. E outro ponto importante é o que está no artigo 1010, que é quando ele fala a apelação interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau. Porque isso é uma coisa que sempre os alunos às vezes chegam comigo e dizem, professor,
esse recurso eu vou mandar para o tribunal ou eu vou mandar para o juiz? Muitas vezes o próprio código ele fala com você, ele te dá essa ideia, ele te fala o que é. Então nesse caso a apelação está dizendo, ó, dirigida ao juiz. Então obviamente a apelação, quando ela é feita em duas peças, uma para o juiz e depois pedindo que o juiz remeta ao tribunal para que o tribunal faça análise das razões do recurso. Então eu tenho aqui com relação à figura da apelação, então são as informações importantes para a tua peça, e aí depois nós temos o agravo de instrumento, pelo qual aparece no artigo 1015 de lá do Código de Processo Civil. No artigo 1015 ele fala, ó, coloquei aqui, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. Então marquei aqui, agravo de instrumento, marquei decisões interlocutórias, artigo 1015. Agora, o Código de Processo ele traz um rol do que ele considera como decisões interlocutórias que possam ser combatidas via agravo de instrumento. Depois eu tenho artigo 1016, que é quando ele fala, ó, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Olha o que eu falei há pouco com relação à apelação. Lá na apelação, o legislador, ele disse que será encaminhado ao juiz. Agora, do agravo, será encaminhada ao tribunal. Veja, como eu disse, o próprio código, ele te dá essas informações. E aqui não tem nada de misto esse tipo de marcação. Esse tipo de marcação é admitido ser feito pelo edital do exame de ordem. Então eu tenho o artigo 1016 e inclusive ele ainda vai trazer para a gente que deverá ter no agravo de instrumento obrigatoriamente, que são as peças obrigatórias e as peças facultativas, que aparece aqui no artigo 1017. Então você não pode deixar de mencionar na tua inicial. Então o artigo 1016, 1017 são artigos importantíssimos que não podem estar ali na tua peça de recurso de agravo. É o artigo 1019, que ele é extremamente importante, porque no artigo 1019 é quando ele fala com relação aos efeitos pelos quais poderão ser atribuídos ao recurso de agravo. Se eu posso pedir ali uma tutela antecipada recursal ou a suspensão dos efeitos de determinada decisão. Então aqui significa o seguinte, artigo 1019. Olha o que ele fala, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, o relator, no prazo de 5 dias, ele fala, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, que é o que se chama de antecipação de tutela recursal, onde ele fala, antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando o juiz da sua decisão. Isso aqui é um requisito importantíssimo que deve constar no seu recurso de agravo de instrumento. Não poderá faltar. Bem, então eu tenho essa estrutura aqui com relação ao agravo de instrumento, e aí avançando, ainda eu tenho aqui a marcação do que se chama de agravo interno. Esse aqui foi até interessante notar que teve uma prova do exame de ordem que ninguém falava em agravo interno. Até então que caiu uma questão, aí todo mundo começou a comentar sobre a figura do agravo interno. Bem, o agravo interno é um agravo que ele é realizado de decisões praticadas pelo relator. Então você pediu aqui, por exemplo, falei há pouco no artigo 1019, pediu os efeitos suspensivos, não foi dado pelo relator, posso agravar? Posso, eu posso entrar com o que se chama de agravo interno. Então nesse caso eu tenho, contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Então o agravo interno é o recurso utilizado para as decisões praticadas pelo relator. Se eu estou falando em relator, porque eu já estou em órgão de segunda instância. E aí o que acontece? Antes mesmo da gente continuar, eu já vou aproveitar que eu tenho aqui uma outra marcação. Se você observar, eu tenho 2 clips. E aí eu quero voltar, aliás, abrir esse outro clips, que é algo extremamente importante, porque ele vai me jogar lá para a lei do mandado de segurança. Gente,
Na lei do mandado de segurança, eu vou no artigo 10. No artigo 10 da lei do mandado de segurança, ele fala o seguinte, ó, parágrafo 1º. Do indeferimento da inicial, pelo juiz de primeiro grau, caberá apelação. Ele fala, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente para um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. Olha, ele falou, do ato do relator caberá agravo. Que agravo é esse? É agravo interno, que aparece no artigo 10, parágrafo 1º daqui da Lei 12.016/2009. Então depois dá uma lida com calma nesse artigo 10, porque é bem específico, mas se cair na prova do exame de ordem, você já está preparado e já sabe que se por acaso a competência originária for do tribunal, então, da decisão do relator cabe agravo. E essa decisão, esse agravo, obviamente, só pode ser o agravo interno. Voltando para cá, com relação aos demais recursos, eu tenho embargo de declaração, que no embargo de declaração ele vai aparecer no artigo 1022 do Código de Processo Civil. E aqui eu vou ter, veja, olha o que ele fala, artigo 1022, cabe embargo de declaração. E aí o artigo 1023, ele fala, os embargos serão opostos no prazo de 5 dias. Então eu vou ter aqui que dentro de um prazo de 5 dias poderá ser oposto embargo de declaração. E o próprio artigo 1023 ele diz que também não cabe a realização do preparo. Além disso, podemos encontrar como sendo também recurso previsto no CPC, que são os recursos especial, o recurso extraordinário e o recurso ordinário constitucional. Então nós temos, por exemplo, no artigo 1027, quando ele fala, ó, serão julgados em recurso ordinário. E aí eu tenho a competência que pode se dar pelo STF ou pelo STJ. Então como é que eu vou visualizar? Ora, o recurso ordinário é quando eu tenho a competência originária do STJ, eu vou fazer um recurso ordinário constitucional para o STF. Se a competência originária for dos tribunais, com Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal ou TJ, aí, se eu quiser fazer um recurso, vai para o STJ. Então, toda vez quando eu tiver um tribunal de competência originária e sair uma decisão de mérito e quero questionar, vou fazer um recurso ordinário para o Tribunal Superior. O recurso ordinário é como se fosse uma apelação de uma decisão originária advinda do tribunal. Então o tribunal proferiu uma decisão, então para que possa ser garantido o duplo grau de jurisdição, então eu vou fazer um recurso ordinário que é muito parecido como se fosse uma apelação para o Tribunal Superior. Tanto é que, veja, o que eu tenho? Competência originária, TJ ou Tribunal Regional Federal. Então, nesse caso, foi decidido recurso para o STJ. Se foi o STJ que tem a competência originária, entro com recurso para o STF. E é exatamente isso que está previsto no artigo 1027 dali do Código de Processo Civil. E para fechar, nós temos aqui o recurso extraordinário e o recurso especial, que aparece no artigo 1029, onde ele fala, ó, o recurso extraordinário e o recurso especial. Então, fazendo um ou fazendo o outro recurso, você vai encontrar as duas hipóteses no mesmo artigo, ou seja, no artigo 1029, que é exatamente onde nós vamos encontrar aqui a fundamentação desses dois recursos. No caso, o recurso extraordinário quando houver ofensa à Constituição, o recurso especial quando houver ofensa a uma lei federal ou tratado internacional. Então, gente, essa aqui foi a aula que eu quis trazer para vocês de marcação de código. Falei de uma forma mais objetiva possível, então você pegue depois, veja essa aula com calma, vá ali marcando artigo por artigo e como eu digo, gente, o menos é mais. Não precisa você colocar
200 marcações diferentes. Porque se você estudar ao longo de 1 mês e meio ou 2, você na prática nem precisa dessas marcações. Só que é mais para te dar uma segurança para que quando você chegue na prova, ficou nervoso, bateu um branco, que às vezes acontece, porque o teu psicológico, embora você esteja preparado, o teu psicológico talvez não esteja muito bem. E aí então essa marcação ela vai te ajudar como uma ferramenta que vai te dar uma segurança na hora que você começar a fazer a sua prova. Porque você abriu a prova, eu sei que você está nervoso, mas na hora quando você pega a questão, você consegue identificar ali a peça e dizer, olha, eu sei redigir e o fundamento está todo aqui mapeado no meu código, onde eu consigo entender. E gente, como eu falei, em nenhum momento eu estruturei peça. Eu simplesmente só circulei e sublinhei ali as palavras importantes. No máximo fiz uma remissão para um artigo ou, às vezes quando acontece, para uma súmula. Isso o edital do exame de ordem permite. O que não pode é você estruturar a peça. É pegar num artigo e colocar combinado com o artigo tal, 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 tal. E aí você pega naquela sequência, quando começa a abrir o código, percebe que ali tem a tua peça estruturada. Isso não pode, isso é vedado pelo exame de ordem. Então, gente, vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui na nossa página do YouTube. Recomende para os seus amigos. Divulgue para que todos consigam ter acesso a essa informação, fazer a prova da melhor forma possível, porque a minha vontade é ver todos vocês aprovados no exame de ordem. E eu quero sempre dizer para vocês, gente, OAB nunca mais!